colocou no meu coração em João capítulo 14. Palavra bastante conhecida, né? Somente nos cultos evangelísticos, né? Cultos nos lares, né? Então, já é uma passagem bem conhecida. João 14, 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu separei, irmãos, 3 personagens bíblicos para estar mostrando para a igreja que sem Jesus, irmãos, a gente não chega a lugar nenhum. E o primeiro personagem, irmãos, é Zaqueu, narrado por Lucas, no capítulo de número 19, vai falar a respeito desse homem. Um homem que era publicano, que era um dos chefes cobrador de impostos, né? Onde ali tinha muito dinheiro, muita riqueza, né? Mas faltava alguma coisa para a vida de Zaqueu. E a aplicação bíblica, irmãos, que a gente vê diante da Bíblia Sagrada, que sem a presença de Jesus, irmãos, não adianta de nada. Podemos ter tudo, dinheiro, carros lindos, importados, podemos ter fama, mas se não tivermos Jesus, irmãos, há um vazio dentro de nós. E eu vejo isso, irmãos, na vida de Zaqueu, porque a Bíblia vai falar que Zaqueu, ele sobe ali em cima daquela árvore para poder conhecer quem era Jesus. Então Zaqueu, ele era rico, influente, mas era vazio. Procurava ver de longe, mas Jesus o chamou de perto. E uma frase, irmãos, impactante. Zaqueu subiu numa árvore buscando respostas, mas foi encontrado pela resposta, que é Jesus. Jesus é a resposta de muitas coisas nas nossas vidas. Irmãos, eu sei que às vezes o processo ele é delicado, ele é difícil. Mas Jesus, ele é a resposta para a minha, para a tua aflição. E eu glorifico a Jesus porque ele fala assim que estará conosco todos os dias. Então não é só no dia bom, no dia mal também ele está lá do nosso lado. Agora olha para vocês verem, aquele homem tinha tudo, correto? Era rico, era um homem que era chefe ali dos cobradores de impostos, que às vezes não cobrava imposto indevido, né? A mais, e o povo odiava ele, mas ele tinha dinheiro, mas ele tinha um vazio dentro de si. Mas quando ele viu Jesus se ofereceu para poder estar na casa dele, porque o pensamento de Jesus era salvar a vida daquele homem. Porque Jesus conhece o nosso coração e conhece aquilo que a gente realmente precisa. E Jesus entrando dentro daquela casa daquele homem, irmãos, houve salvação, houve arrependimento, houve transformação. Quando nós damos liberdade para Cristo agir em nossas vidas, irmãos, Ele transforma. Porque o Jesus que nós servemos, irmãos, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura. O Jesus que nós servimos, Ele batiza com o Espírito Santo. O Jesus que a gente serve, Ele ainda muda situações. Porque Ele é fiel nas nossas vidas. Eu vejo uma segunda situação. João capítulo 4, verso 1, vai falar sobre a mulher samaritana. Ela tinha sede, mas não era de água. Ela tinha sede de sentido de verdade, porque ela estava vivendo uma vida de engano. Ela estava vivendo uma vida de mentiras. E ela teve um encontro com Jesus naquele momento.
E o mais interessante, que ela duvida até mesmo se Jesus era o Cristo. Porque quando as pessoas estão cegas, irmãos, espiritualmente, às vezes quer culpar a igreja por tantas as coisas, irmãos. Mas nós temos que olhar com os nossos olhos fixados no Senhor Jesus. Houve, irmãos, uma história de um jovem que queria sair da igreja, irmão Pedro, porque a igreja tinha muitos problemas. E ele sentando ao seu pastor e falou: olha, lá é assim, é assim, é assim. É feito, irmãos, por mãos humanas, então há falhas, há defeitos mesmo, porque nós somos falhos. E aquele pastor pegou e falou assim: é o seguinte, pega um copo d'água, enche ele e rodeia a igreja, mas não tire os olhos do copo d'água. Não pode cair nada dessa água. E assim o jovem fez. O jovem chegou até o pastor e falou assim: pastor, nenhuma água eu derramei. Pois bem, não derramou porque você estava atento olhando para a água. Enquanto você estiver enxergando Jesus como cabeça da igreja, você nunca vai se decepcionar, porque Jesus Cristo, desde o princípio, nunca decepcionou ninguém. Aleluia, glória a Jesus. Então a gente vê que num mundo cheio de mentiras, a tal de fake news, né, que muitos falam aí, né, tal de fake news e tal, mentiras, enganos, Jesus, ele tem a verdade para o nosso coração. Jesus não é apenas um personagem inexistente. A palavra não é apenas somente um livro, mas sim a própria boca de Deus falando com o seu povo. Então nós temos que crer, irmãos, que Jesus Cristo, Ele é fiel, justo e verdadeiro. A mulher, ela veio buscar água no poço e encontrou a fonte inesgotável, que é Jesus Cristo. Que depois, irmãos, que nós beber dessa água, aleluia, glória a Jesus, nós é diferente. Pode até querer se afastar, pode querer desviar, pode querer, mas não, aleluia, porque nós fomos marcados, aleluia, pela marca da promessa. E para finalizar, irmãos, João capítulo de número 11, uma passagem bastante conhecida também daquele homem chamado Lázaro, que era um dos amigos de Jesus Cristo. Um homem a qual Jesus Cristo amava muito. E a gente vê, irmãos, que aquele homem que estava ali, ele estava padecendo por uma enfermidade, e chegou um certo momento, Lázaro faleceu. E as irmãs de Lázaro ficaram desesperadas, pensando: e agora? Algumas delas, quando Jesus chega até ela, Vitor, fala assim: se o senhor não estivesse aqui, se o senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas é porque às vezes nós não entendemos o trabalhar de Jesus Cristo nas nossas vidas. Às vezes nós projetamos, às vezes nós sonhamos, às vezes nós imaginamos. Mas Deus tem o propósito dele nas nossas vidas. E quando Jesus chega e fala assim, o propósito dele era o que? Era ressuscitar aquela vida. Mostrar que ele era o Filho de Deus, para que aquele povo cresce nele. Eu entendo isso, irmãos, porque quando Jesus chega perto ali do sepulcro e fala: tirai a pedra, ele traz uma passagem para todos aqueles que estavam ali ouvindo. Então eu imagino que Jesus estava fazendo aquilo para que o nome de Deus fosse glorificado e mostrar que ele é o Cristo vivo, o Filho de Deus, aquele que estava no princípio, mas também estava junto com os homens. Aleluia, glória a Deus. Então eu vejo, irmãos, para poder finalizar aqui, que às vezes tem gente que às vezes está com a fé morta, com o casamento morto, com os sonhos mortos, mas Jesus é a vida que restaura o impossível.
terrível. O nosso Senhor Jesus, Ele restaura. O nosso Senhor Jesus opera. Ah, mas meu casamento, só Jesus na causa. Ah, mas a minha vida financeira, só Jesus na causa. Jesus Cristo, Ele realiza milagre. Jesus Cristo opera maravilha. Jesus Cristo salva. Jesus cura. Jesus liberta. Irmãos, diante da ciência, diante das mãos humanas, a cura para o câncer, presbítero Geraldo? A cura para o câncer, irmãos? Mas Jesus Cristo, irmãos, Ele foi tão fiel que quando a gente estava ali, em um trabalho, o filho chegou desesperado e falou assim: a minha mãe, ela foi acometida pelo câncer. E nós oramos. E passaram alguns dias, irmãos, ela foi lá fazer novamente os exames e não deu nada. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele ainda cura. Jesus Cristo ainda liberta. Jesus Cristo ainda opera. Jesus Cristo ainda faz milagre. Eu sei que às vezes, irmãos, a rotina e tantas outras coisas tenta nos amortecer, nos deixar às vezes, mas eu quero falar para vocês esta noite, que Jesus Cristo, Ele tem o remédio, para poder tornar tudo aquilo que estava morto, voltar a bater novamente, voltar à vida novamente, aleluia, glória a Deus. Onde o mundo vê morte, Jesus declara: Lázaro, vem para fora. E como todos nós sabemos, na palavra do Senhor, Lázaro saiu dentro daquele sepulcro, porque Jesus Cristo tem poder. Zaqueu representa que tem tudo, mas está perdido. A mulher samaritana representa os enganados pelas ilusões do mundo. E Lázaro representa quem desistiu, que parece não ter esperança. Mas em todos os casos a resposta foi só uma: Jesus. Deus abençoe.